paz do Senhor, meus amados irmãos. Estamos aqui para a conclusão do nosso ensino da EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos na última lição do segundo trimestre, findando já aqui com a lição de número 13. Nós vamos estar estudando a lição de número 13, dando encerramento ao nosso trimestre, uma lição que tem por título A Verdadeira Identidade do Cristão. É o tema da lição desta semana, lição prevista para o próximo domingo, dia 26 de junho de 2022. A verdadeira identidade do cristão. O nosso textuário fala: nem todos o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21. Então, não é de qualquer jeito que nós vamos entrar no céu, segundo as palavras do Senhor. Não é só dizer, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas, segundo a palavra de Deus, serão aqueles que fazem a vontade do Senhor. Esses sim terão o seu acesso liberado para entrarem nas mansões celestiais. Então, a verdadeira identidade do cristão é o tema a ser abordado nesta última lição desse segundo trimestre de 2022, tendo ainda a verdade prática, dizendo que no reino de Deus não basta ouvir para se identificar com o Salvador. É preciso praticar o que se aprendeu, Não basta apenas ouvir. Não basta apenas ouvir. Para se identificar com o Salvador, é preciso praticar o que se aprendeu, Se a gente não colocar em prática os ensinamentos que o Senhor nos deu, logicamente que nós não vamos alcançar a salvação, Fazendo-se o que aprendemos do Senhor, que nós vamos conseguir esse tão sonhado, a nossa tão sonhada salvação. Glória a Deus. O texto base, a leitura bíblica em classe, ela se encontra em Mateus capítulo 7, versículos do 21 ao 27. O 21 diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos, meu Deus, por esta palavra que acabamos de ler, que o Senhor possa, Senhor, aplicar
através do Teu Espírito Santo, Senhor, aplicarem em nossas vidas, e que nós venhamos a ter vida, Senhor, e a praticar os Teus ensinamentos, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda. É o que nós te pedimos. Amém. Então, queridos, está aí, né, um texto em que ele, sem nenhuma explicação, a gente já entende, né? É como alguém já falou que a lição desse trimestre ela é muito fácil de entender, não tem complicação nenhuma para a gente entender. O complicado mesmo é praticar, né? Mas somente praticando esses ensinamentos é que nós vamos conseguir a nossa salvação, né? Jesus ele gastou muito tempo ali no Sermão do Monte para dar essas explicações, mas está aí, né? É a base do cristianismo, tanto que a lição ela termina mostrando a identidade do cristão, né? Qual que é a identidade do cristão, como que se identifica um verdadeiro cristão, uma pessoa que realmente é cidadão do céu, uma pessoa que realmente está esperando o Senhor Jesus para vir arrebatar a sua igreja. Então vamos aqui decorrer a lição rapidamente, sem perda de tempo, aqui já na introdução. Chegamos à última lição a respeito do Sermão do Monte. Em sua mensagem conclusiva, nosso Senhor Jesus mostra aos discípulos que eles devem fazer a diferença no mundo. Então, já vem aqui a primeira explicação, né? O primeiro passo para sermos verdadeiros cristãos, para mostrarmos a nossa identidade, nós precisamos fazer a diferença, ser diferente do que o mundo faz, né? O apóstolo Paulo mesmo, ele já nos ensina que nós não podemos nos conformar com esse mundo, mas nós precisamos buscar transformar, né? Nós não podemos nos conformar com o sistema mundano, com as coisas do mundo. Então, por aí já se interpreta, né? já começa a perceber a identidade de um verdadeiro cristão. Ele não se conforma, né? Ele não participa das coisas desse sistema mundano que é corrompido. Então, vemos aqui, nesta lição, veremos que essa diferença não pode ser só de palavras, mas principalmente no modo de viver. É preciso ouvir e praticar o que Jesus ensinou. Nisto consiste a verdadeira identidade do cristão, né? Quando a gente consegue, pela misericórdia do Senhor, colocar em prática as coisas que o Senhor nos ensinou, aí nós estamos demonstrando a nossa verdadeira identidade, que é servir a Cristo, né? Servir, fazer as coisas do Senhor. Então, a condenação dos falsos seguidores de Jesus é o assunto que vai ser abordado em sala de aula pelos professores no que se diz a condição dos falsos seguidores de Jesus. É o tema do tópico 1, tendo o subtópico 1 como uma fé só de palavras, né? Existem muitas pessoas que de palavra, né, falando é uma fé muito grande, só falando, mas evangelho é prática, evangelho a fé ela precisa ser praticada, não basta somente falar, né? Falar, como diz aí, até papagaio fala, né? Agora, na prática, é que a coisa fica um pouco mais difícil. Então, esse texto mostra que o reino de Deus apenas expressa... Esse texto mostra que no reino de Deus, apenas expressar palavras em seu nome não basta, mas é preciso colocar em prática o que se diz, né? Então, é como acabamos de falar, né? Nós precisamos, o verdadeiro cristão, ele precisa praticar os ensinamentos, as coisas que ele aprende com o Senhor. O discípulo, ele precisa praticar.
porque assim nós estamos demonstrando que somos realmente cidadãos do céu, que temos realmente uma identidade, né? Quando nós praticamos os ensinamentos do Senhor. Bom, mas é claro que o Senhor Jesus não rejeita a confissão verbal e sincera quando esta resulta de um coração transformado, né? Claro, a gente faz e a gente fala e faz, né? O que a gente faz de acordo com a palavra do Senhor, a gente fala, né? Não é também para sermos mudos. Nós precisamos nos expressar também, mas as nossas práticas, elas precisam estar de acordo com o que nós pregamos, com o que nós ensinamos, com o que nós aprendemos da parte do Senhor. E no subtópico 2, os milagres não transformam o caráter. Então, olha que outro grande ensinamento aqui, meus irmãos, né? Os milagres não transformam o caráter, e a gente vê que no versículo 23 do capítulo 7, está revelada a justificativa dos impenitentes a respeito dos milagres que fizeram em nome de Jesus. Infelizmente, não pensam que realizar grandes milagres ou desenvolver grandes ministérios em nome de Cristo é a prova de fazer a vontade de Deus, né? Aqui, o escritor aqui ele está tentando explicar o seguinte: quando naquele dia lá as pessoas vão chegar e dizer, mas Jesus, mas nós profetizamos no teu nome, nós saímos às ruas em teu nome, nós fizemos um monte de coisas em teu nome, mas mesmo assim Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, né? Porque está bem claro que os milagres acontecem por Jesus, é o Senhor Jesus, né, que faz os milagres, não somos nós que fazemos. Então, a salvação ela é algo à parte, né? Só vamos conseguir chegar ao céu, só vamos conseguir a nossa salvação se a gente conseguir praticar os ensinamentos do Senhor. A gente pode fazer o que for aqui, mas se não tivermos com a nossa vida justa diante do Senhor, nós apenas vamos fazer as coisas. Podemos até ganhar almas para o reino. Pode ser que muitas pessoas, pelas nossas pregações, consigam a sua salvação, mas, infelizmente, se a nossa vida não estiver no altar, nós não vamos conseguir a nossa. É isso que está sendo tentando explicar aqui o nosso escritor, né? Naquele dia vão dizer, mas Senhor, mas quantas coisas nós fizemos, nós estávamos nas praças, nós profetizamos em teu nome, nós fizemos a tua obra. Mas Jesus vai dizer, pois é, mas infelizmente fazia a minha obra, mas também praticava a iniquidade. Então, dessa maneira, apartai-vos de mim. E fazendo a vontade do Pai é o tema do 3. O verdadeiro discípulo de Cristo é o que vive em total obediência a Deus. Bom, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, Mateus 7:21, do grego telama, a palavra vontade significa uma determinação, escolha ativa ou passiva, inclinação, desejo, prazer e vontade. Então, fazer a vontade do Pai é obedecer com determinação aos seus preceitos e à sua palavra. Jesus é o nosso grande modelo de fazer a vontade de Deus, né? Jesus veio, mesmo sendo Deus, ele fez a vontade do Pai, né? Incondicionalmente. Na nossa trajetória de vida, muitas coisas vão tentar atrair a nossa atenção para que a gente não faça a vontade do Senhor. Assim como Eva foi tentada lá no Éden, o cristão também ele é tentado sutilmente, né? Quanto mais a gente se achega ao nosso Deus, mais somos tentados, ainda que sutilmente, para que a gente, sem perceber, acabe caindo em tentação. Mas se a gente focar, né? Focar como o Senhor tem nos ensinado, e com determinação, e saber que só a Deus se deve adorar, que só a Deus
nós devemos essa adoração, aí a gente vamos sim estar conseguindo a nossa identidade, né? A nossa verdadeira identidade, né? O tópico de número 2 já entra no assunto do alicerce, né? Em quem estamos alicerçados, isso é muito importante. Em quem estamos alicerçados. Aí o subtópico 1 tem o tema: o alicerce começa pelo ouvir. O alicerce começa pelo ouvir. Para o verdadeiro discípulo de Cristo é preciso ouvir a sua palavra. Preciso ouvir a sua palavra. Isso é um tema muito amplo. Isso é um tema muito amplo. Eu creio que os líderes deveriam prestar mais atenção nos seus cultos com relação a tanta música e pouca palavra, né? A palavra do Senhor, ela tem que ser prioridade nos nossos cultos, porque a palavra do Senhor, ela tem a sua importância. Claro que o louvor também tem, mas a palavra do Senhor, ela é fundamental, é ali onde começa o alicerce do cristão, é com a palavra, é com os ensinamentos do Senhor, né? Então aqui, ó, o alicerce começa pelo ouvir, né? Para ser um verdadeiro discípulo de Cristo é preciso ouvir a sua palavra. Então suas palavras são eternas, espírito de vida. Por meio delas o interior do ser humano é transformado verdadeiramente. Então atente para essa expressão, minhas palavras, que Mateus disse em que Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 4, né? Minhas palavras, é atentar para as palavras do Senhor. Nós precisamos dar mais atenção para a palavra do Senhor, né? Ter mais cuidado em ouvir os ensinamentos do Senhor, porque é o alicerce, né? O alicerce começa pelo ouvir. Por isso que nós temos que ter pregadores capacitados em falar a verdadeira palavra do Senhor, para que o nosso alicerce, né, seja bem construído, seja bem feito. Nós precisamos estar alicerçados nos ensinamentos do Senhor. Então começa pelo ouvir, aí o 2 vem, né, sobre a importância do bom alicerce, né, que fala, os que lidam com a construção civil sabem o quanto é importante a construção dos alicerces, né? Só você ver aí perguntar a quem trabalha em construção, perguntar a um pedreiro, perguntar a um mestre de obra, né? Qual que é a importância do alicerce? Ele pega o terreno ali, né? Ele pega o lote ali sem nada, vê com ele a importância de um alicerce bem feito, né? De escavar ali até dar em pedra ou uma profundidade ali segura, né? Para depois começar ali, enche de pedra e tal. Então veja a importância que é esse procedimento, né? Esse serviço. Então, quando se ergue um edifício com os alicerces mal construídos, mal estruturados, a ruína é certa, né? Então, de início, todo investimento pesado deve ser nas bases. Por isso, pedagogicamente, ao concluir o Sermão do Monte, Jesus toma as figuras dos dois construtores e dois alicerces. Um prudente, que edifica na rocha, e outro insensato, que edifica na areia. E aí a gente vê que o que constrói na areia, como a gente mesmo leu, os ventos levam, a chuva leva, né? Tudo é motivo para queda, né? Não tem consistência, não tem segurança. Enquanto que o que constrói, o que faz o alicerce bem feito, constrói na rocha que é Jesus, aí a segurança está garantida. Bom, duas palavras gregas, ambas substantivas femininos, que aparecem no texto para Petra e Aminos.
Petra significa penhasco ou cordilheira de pedra, rocha projetada, solo rochoso, grande pedra, traz o aspecto metafórico de firmeza, fortaleza. Já Aminos significa areia, terra arenosa, areia movediça, que metaforicamente quer dizer fraco, sem estabilidade. Então, logo quem constrói os alicerces sobre a rocha está firme, estabilizado, mas quem constrói sobre a areia está fragilizado e instável. Então, um belo ensinamento do Senhor, né, concernente aonde estamos nos edificando, né? Aonde estamos nos edificando. E aí vem o 3 com a relevância do praticar. A relevância do praticar, escutar a palavra, escutar e praticar as palavras de Cristo são as provas de que o discípulo está pronto para viver em plena obediência a Deus. Quando a gente consegue ouvir e praticar, né, é porque nós estamos demonstrando obediência, entendimento daquilo que nós estamos aprendendo. Então, ao que ouve e pratica, o Senhor Jesus o chamou de construtor prudente, do grego fônimos, que aparece como adjetivo e quer dizer inteligente. Então, quem pratica, quem ouve e quem pratica os ensinamentos do Senhor, ele é tido como inteligente para o Senhor. O Senhor tem como inteligente, né? Como pessoas sábias, que ouve e pratica, né? Jesus fica feliz quando os ensinamentos dele é praticado por quem ouve, né? Ele fica feliz com as nossas vidas quando nós procuramos praticar aquilo que ele tem nos ensinado. Bom, então aqui a gente já vai para o 3. É bem rapidinho, né? Bem rapidinho, para a gente não deixar o vídeo muito longo. A gente sabe que é difícil, né? De a pessoa assistir um vídeo muito longo. Então aqui o de número 3, Jesus, a nossa verdadeira identidade, é o tema do tópico 3, tendo como subtópico o 1, Jesus, nosso maior pregador. Jesus, o nosso maior pregador. Muitos filósofos, cientistas e pessoas esotéricas gostam do pregador do Sermão do Monte. Os não religiosos veem Jesus como um ser iluminado, um grande mestre que não prega dogmas, não exige moralismo dos seres humanos, mas apenas ensina o amor, as boas virtudes, a moral, né? A moral. Então, Jesus ele não exigia, né, as coisas, ele ensinava, né? Ele não usava de exigência com ninguém, ele apenas ensinava e a sua palavra ainda hoje ensina. Tanto que ele falou, eu não vim para julgar, eu não vim para julgar ninguém, porque já tem quem julgue, que é a palavra. Então a própria palavra do Senhor, é ela quem julga as nossas atitudes, né? O nosso procedimento. Então o Senhor Jesus, ele ensina. Se a gente conseguir praticar os seus ensinamentos, seremos bem-aventurados. Se não, aí iremos arcar com as responsabilidades, né? Cada um é dono de si, cada um sabe o que está fazendo, né? Então, quando não praticamos, temos que arcar com as responsabilidades, e quando conseguimos praticar os seus ensinamentos, lógico que aí estamos fazendo a vontade do nosso Deus. Então, o diferencial de Jesus, por isso que as pessoas falavam, né? Ele ensina com autoridade, né? De onde que veio essa autoridade dele? Porque, apesar de que ele não exigia nada, mas a própria palavra, né, que ele falava já tinha a autoridade, né? E as pessoas percebiam isso no Senhor, né? Então, para eles, esse seria o Jesus de Nazaré original. Apesar de belíssimas as mensagens de Jesus,
ensinadas no Sermão do Monte, não podemos isolá-las de todo o Novo Testamento. Então, os evangelhos apresentam o Senhor Jesus como um pregador que chama pecadores ao arrependimento e para nascer de novo a fim de entrar no reino, né? Então, é o que eu volto a falar, ele não vinha com acusações, ele vinha ensinando, né? Ele vinha com uma palavra de ensinamento, de incentivo, de mudança, né? E isso era gostoso de ouvir no Senhor, né? Isso era importante para os pecadores, ouvir um Deus, né? Ouvir um pregador que não vinha com acusações, mas que vinha com soluções, né? Que vinha com uma proposta transformadora. Por isso que ele era cercado de pecadores, né? Por isso que os pecadores gostavam de ouvir ao Senhor, né? Assim, o Sermão do Monte não apresenta um mestre meramente humano, mas o Filho de Deus que nos trouxe salvação, o qual devemos imitá-lo em toda a nossa vida, E o 2 fala, é a autoridade do ensino de Cristo, né? Vai falar aqui sobre a autoridade. Então, quando o Senhor concluiu o ensinamento do Sermão do Monte, a multidão estava admirada, né? Quando Jesus concluiu ali, ele passou bastante tempo ali com aqueles ensinamentos, que começou lá, bem-aventurado, né? Bem-aventurados os pobres, bem-aventurado, né? Ele começou com as bem-aventuranças, concluiu com esse tema, né? Onde que devemos, né, construir a nossa vida, né? Onde que devemos construir a nossa casa. E as pessoas ouviram e ficaram admiradas, né? Quando o Senhor concluiu o ensinamento do Sermão do Monte, a multidão estava admirada, assombrada, maravilhada com o que acabara de ouvir. A multidão via que o nosso Senhor ensinava com autoridade. Essa autoridade vinha diretamente do Pai, né? Era o nosso Deus que dava essa autoridade ao seu Filho para falar à humanidade, para que as pessoas entendessem, né, o que o nosso Deus tinha para nos dizer. Bom, aí o 3 fala como Jesus como nossa identidade. Então, numa perspectiva a respeito da doutrina das últimas coisas, o apóstolo João disse que quando o Senhor Jesus se manifestar, o veremos e seremos semelhante a ele. Olha aí, né? Quando Jesus se manifestar, já disse o apóstolo João, em 1 João capítulo 3, versículo 2, né? Essa verdade, né? Que nós seremos, né? Quando Jesus se manifestar, nós o veremos e seremos igual a ele. Mas tem mais coisa, ó. Entretanto, para chegarmos lá, é preciso andar como filhos de Deus. Agora, desenvolvendo as beatitudes ensinadas por Jesus, sendo sal e luz do mundo, priorizando a justiça de Deus, vivendo o amor de Cristo, orando, jejuando, ofertando de maneira sincera, assim vamos nos identificando cada vez mais com Jesus e formando a nossa verdadeira identidade. Então, aqui nós vimos o relatório completo daqueles que têm a verdadeira identidade de um cristão. Ficou tudo lá registrado no Sermão do Monte, né? E aí, nos restando apenas cumprir, né? Praticar, nós já aprendemos. Então, somente agora com a prática é que nós vamos estar, assim, fazendo a vontade do Senhor. Então, assim vamos nos identificando cada vez mais com Jesus e formando a nossa verdadeira identidade. Portanto, somos chamados a entrar pela porta estreita, produzir frutos verdadeiros, rejeitar o formalismo e
procurar fazer a vontade de Deus com verdade. Essa tem sido a sua identidade, né? A pergunta que ele faz, né? Achei interessante aqui, ó. Nós precisamos deixar o formalismo, né? Nós não podemos ser crentes formais, né? Fazer as coisas apenas por formalismo, mas que as coisas que se faz para Deus tem que ser feita, tem que sair do coração, né? Tem que ser feita de coração, de bom grado, né? E não é para agradar homens, mas é para agradar ao nosso Deus. E a gente só consegue agradar o nosso Deus quando nós conseguimos extrair do coração, né, as coisas que agradam a Ele. Amém? E aí a conclusão, o ensinamento do Sermão do Monte é para ser posto em prática, não apenas para ser admirado ou debatido, né? Oh, meu Deus, que coisa linda que Jesus ensinou, né? Olha só que ensinamentos, né? Somente admirar, não, é para ser praticado, né? Ainda que a gente faça como os discípulos, né? Mas é duro esse discurso, né? Duro, nem que a gente ache duro, difícil, mas mesmo que a gente não admire, né? Mesmo que a gente ache que é complicadíssimo de se praticar, mas com a ajuda de Deus, se a gente sentir o desejo realmente de praticar, ele nos ajuda, porque ele nunca ensinou nada, ele nunca passou nada para o homem que o homem não pudesse dar conta, né? O Senhor, ele nos ajuda em tudo, em tudo. Então, que o Senhor nos abençoe. Nós encerramos aqui esse trimestre, né? Mais um trimestre vencido, para a glória de Deus, e vamos continuar na nossa jornada, esperando o Senhor Jesus, porque nós sabemos que muito em breve ele virá, né? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, em nome do Senhor, queremos te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito nesse trimestre, Pai, por grandes ensinamentos que o Senhor nos ensinou. Obrigado por tudo, Senhor. Agora também, Senhor, sempre conosco, Senhor, nos ajuda a estarmos praticando, Pai, para que não seja em vão esse ensinamento. Deus, em nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém.